Tanto a Miriam no Insta dela, quanto eu no meu Instagram, a gente recebe muita pergunta, né? Sobre como é que é esse processo de poder aceitar mais o seu próprio corpo, como é que é esse processo de poder ter uma relação melhor com a comida, como fazer isso, por onde começar, que tipo de profissionais procurar, como entender que o processo não está andando para trás, como não se auto-sabotar, como não se perder no meio do caminho. Isso. Dá mais exemplos, Miriam, o que mais? Basicamente é como continuar mesmo, né? É isso que a gente tava falando, pessoal. Eu recebo muitas perguntas de vocês, assim, como você consegue? Como você se aceitou? E assim, englobando uma coisa que é muito maior, como se tivesse uma resposta prática e rápida. Olha, uma dica. Isso, uma dica mágica, né? Que explicasse tudo rápido. E aí eu sugeri esse tema para a Van porque eu vejo que tem uma dificuldade de entender que existe um processo muito lento e muito grande, assim, muito complexo dessa questão da nossa relação com o corpo e com a comida. Então eu queria começar falando um pouquinho do meu processo, pode ser? Claro. Porque eu já falei isso algumas vezes no perfil, né, pessoal? Muitas vezes, na verdade. Eu vou falar meio do zero, porque eu não sei quem já viu as outras lives com a Van, né? Que a gente já falou um pouco dessas coisas. Mas eu tô em análise há 4 anos. Agora, em outubro desse ano, fez 4 anos que eu tô em terapia, né? Faço psicoterapia. E aí, às vezes eu falo aí no Stories também sobre esse meu processo, que ele tem a ver com entender muita coisa sobre nós mesmos. Então fica difícil dar uma dica de olha como se aceitar, porque eu nem gosto muito, acho, de usar essa palavra, se aceitar, porque as pessoas já estão começando a confundir, né? A gente estava comentando essa expressão com, sei lá, o comodismo. Eu vou me aceitar, então eu vou parar de cuidar de mim. Isso. Eu não vou fazer mais nada, não vou mais cuidar de mim. E não é isso. A questão da aceitação é mais no sentido de você viver a sua vida de uma forma mais tranquila, sem tantas paranoias. E aí... Tendo paz. Exatamente, tendo paz. E aí, como é que você consegue isso? Você consegue, num processo muito complexo de entender quem você é, o que está faltando na sua vida, da onde pode ter vindo tudo isso, todos esses sentimentos que você tem, todo esse ódio também que você tem pelo corpo. Então, entender que isso pode ter vindo da sua família, que isso pode ter veio com certeza da sociedade, né, do ideal de mulher que a gente vê todos os dias em todos os lados, né, a gente é bombardeado com isso. E aí é um processo de você ir entendendo de que forma isso te machuca e como que você vai fazer isso. Se você tiver um acompanhamento constante de um profissional te orientando para pensar sobre esses assuntos, para entender, porque eu tava contando pra Van agora, que parece, quando eu falo 4 anos, parece muito tempo, né? Mas a lembrança que eu tenho é como se fosse ontem, eu chegando assim no consultório do meu analista, chorando e falando pra ele, eu não aguento mais viver assim. Eu tava bebendo muito, além da conta, tava bebendo em casa, tava me tornando alcoólatra, tinha compulsões diariamente, tava assim, numa situação que eu tava desempregada, eram muitos problemas, assim, não era só a questão da comida e do corpo. Essa era uma delas. Exatamente, era uma das minhas compulsões. Eu gastava dinheiro que eu não tinha em compras e tudo isso para preencher uma angústia, né, para lidar com uma angústia, tentar preencher um vazio que eu nem sabia por que tava ali. Esse que era o ponto. Então, a partir do momento que eu comecei a descobrir da onde vinha, o que é esse vazio, o que é essa angústia, aí você começa a ter ferramentas para tentar entender e tentar mudar. Antes disso, sem entrar em toda a sua história, sem entrar em tudo que aconteceu com você até agora, é difícil. Você sabe que você falou uma coisa que me chama a atenção e que acontece muito. Logo quando eu montei o projeto do Você Tem Fome de Quê? Uma das frases principais é poder entender melhor qual é a sua relação com a comida. E aí muitos pacientes que me procuravam no início chegavam aqui e diziam assim, olha, eu já faço terapia com outro profissional, mas eu queria com você só entender a minha relação com a comida. Como até se fosse possível ter 2 atendimentos em paralelo, que é totalmente impossível, antiético, não é possível. E aí eu explicava para esses pacientes que assim, a questão, a gente não pode entender essa relação que a gente tem com a comida como
sendo algo fixo, travado. Então eu vou tratar isso e o resto eu trato de uma outra maneira. Não é um módulo, né? Não é um módulo. Boa. Não é um módulo separado do resto da sua vida. Essa relação que a gente mantém com a comida, primeiro, que é uma relação extremamente antiga, se a gente for parar para pensar, o nosso primeiro contato com a comida é o leite materno. Ou seja, logo ao nascer. Uma das primeiras relações que a gente tem na vida, né? Tanto com a comida, quanto com o ser humano, com o contato, com o afeto. Então, quando a gente fala da relação com a comida, a gente está falando de algo muito antigo, que tem uma base social importantíssima, da maneira como a gente é introduzido na alimentação, o quanto que a alimentação faz parte da socialização, o quanto que a alimentação está ligada com cultura, com prazer, com sabedoria, com saber até dessa busca, está incluído numa questão cultural. Então, quando a gente fala de comida, a gente está falando da nossa forma de ser e estar socialmente, de como é que a gente lida com as nossas angústias com a comida. É muito comum, desde a primeira infância, um exemplo, desde a primeira infância, quando uma criança está muito agitada, uma das primeiras coisas que a gente faz é dá um biscoitinho para ela ir se distraindo. Parece uma besteira, mas a gente vai criando já links em que a comida é um passatempo. Substitui, acalma, ele diminui o ócio. E a gente vai levando essa relação, isso é só um pequeno exemplo, a gente vai levando essa relação durante muitos anos. E ela vai sendo piorada, porque muitas vezes a gente usa a comida num momento de angústia, de frustração, no eu mereço. Até no momento de muita alegria, às vezes, no momento de muita alegria, tanto com a comida quanto com a bebida, numa forma de celebração, que a gente nunca vai poder perder esse prazer com a comida, porque senão a gente tem um outro problema instaurado, né? Mas é como criar essa leveza com a comida, como é poder comer mesmo sabendo que você está comendo, porque de repente você está triste. Algumas pessoas às vezes me perguntam assim, então quer dizer que eu nunca mais vou poder ter acesso à comida quando eu estiver triste. Primeiro que nunca mais é tempo demais. Segundo, a gente também come nesses momentos, mas é diferente quando você faz essa relação direta, sem pensar e sabendo. Então, quando você tem essa consciência, quando você tem essa crítica de que naquele momento eu não estou bem, eu sei que eu estou, um exemplo, eu sei que eu estou indo comer esse chocolate, mas eu estou entendendo qual é o processo que eu estou nesse momento, também é diferente. Por quê? Comida também é uma forma, a gente também come porque está gostoso, a gente não come só para nutrir o corpo. Então, por isso que essa associação entre ter o entendimento de qual é a sua relação com a comida, ter o entendimento de que os alimentos não são proibitivos, esses podem, esses não podem. Isso já cria uma relação... Isso cria muita angústia. Horrível com a comida. Posso falar de uma pergunta que fizeram? Alguém falou sobre a questão dos carboidratos, né? Eu sinto muita vontade de comer carboidrato. E aí, pessoal, essa questão da restrição, né? Não sei quem... Eu acho que eu já falei algumas vezes sobre como foi que eu mudei meu corpo, né? Que eu engordei, por exemplo, né? Que o pessoal esses dias estavam... Que é outra pergunta, mas se eu melhorar do transtorno, eu vou engordar. A gente vai até falar sobre isso. Que foi assim, eu tava num momento da minha vida, o ano passado, ano retrasado, né? Os 3 últimos anos, que tentando me curar da compulsão alimentar, eu comecei a fazer uma reeducação alimentar e comecei a treinar, e aí eu consegui uns resultados, ganhei massa, perdi gordura e tal. Só que eu ainda não estava muito bem tratada na minha cabeça a minha relação com o meu corpo. Então eu tava tratando a relação da comida separada da relação do corpo. Como se fosse possível esses módulos. Não dá certo, exatamente, não dá certo. É um combo. Exatamente, como eu ainda tinha muito... Na minha cabeça era assim, se eu não fosse magra... Não, assim, eu ia perder meu namorado, ia perder meu trabalho, ia perder tudo. Era a única opção na minha vida, era ter aquele corpo e buscar aquele corpo. O que aconteceu no processo foi, eu comecei a tratar a questão da comida antes. E aí, eu fiquei obcecada com a alimentação saudável, fiquei obcecada com a academia, desenvolvi a ortorexia. E aí, a ortorexia começou a atrapalhar a minha vida tanto quanto, ou até mais, do que a bulimia. Porque eu entrei numa situação, por exemplo... em todos os meus círculos sociais, com amigos, com o meu namorado, com a minha família, com todo mundo, que era não, isso eu não posso, isso eu não posso, isso eu não posso, isso eu não posso, não podia nada. Já contei essa história algumas vezes, já levei marmita de frango na pizzaria, já levei na casa dos amigos, já pedi pra fazer comida diferente.
E naquela época eu achava uma coisa muito legal, eu achava, que legal, meus amigos me ajudam, assim. Eu tô sempre no foco. Exatamente, eu tô sempre no foco. Só que o que veio disso? Eu percebi que, por exemplo, o meu ciúme com o meu namorado, que é uma história também que eu falo muito porque é importante. Eu tava com o corpo que eu queria e eu tava super insegura e super com ciúme. Então, assim, a gente tinha várias brigas, a gente não tinha parceria, por exemplo, numa viagem, comer um pouquinho mais barato, comer uma pizza, não existia essa parceria. Eu já contei isso algumas vezes. Então, o processo que começou a mudar minha cabeça foi quando eu entendi que eu não tinha nada na minha vida além dessa obsessão. Eu não tinha hobbies, eu não tinha objetivos a longo prazo, eu não tinha nada que era meu, assim, eu não, sabe aquela coisa de, sei lá, uma atividade que eu gosto de sair pra fazer sozinha, que... Prazer, né? Exatamente, que hoje em dia, por exemplo, sei lá, ler, escrever, qualquer coisa, eu abandonava tudo, todos os momentos de ócio da minha vida vinha primeiro a comida, ou o descontrole, ou o controle. Então, tipo, aqui tô meio ociosa, vou cozinhar todas as refeições da semana inteira. Ou tinha uma compulsão. Então, o foco era sempre a comida. Aí eu queria contar uma história rapidinho, Van, não sei se eu já contei isso da última vez, do hambúrguer, a primeira vez que eu não tive uma compulsão, querendo ter uma compulsão. Isso foi muito louco. Foi na metade do ano passado. Foi uma das últimas compulsões que eu tive. Não foi, né? Foi quando eu tava tendo as últimas compulsões, mas foi assim, eu tava muito triste. Eu tava meio chateada, com um monte de questões pessoais e tal, eu me sentindo meio angustiada e não sabia o que fazer porque eu não tinha o que fazer. Esse momento é muito importante. É sempre quando vem a vontade de que a comida resolva alguma coisa, é pra resolver esse sentimento que fica quando a gente não pode fazer nada. Então, naquele momento, eu tava triste e eu não podia resolver aquela situação. E o meu namorado tinha saído pra jogar bola lá com os amigos dele. E eu pensei, eu vou pedir um hambúrguer. E eu vou comer, sabe? E aí eu pedi um hambúrguer, pedi um milkshake e fiz aquele pedido lá, que quando é já pra mandar bala, assim. E aí eu já tava passando por um processo terapêutico há alguns anos de entender e já tava prestando atenção há muito tempo, depois das compulsões, das recaídas, que não mudava nada e só piorava. Então, assim, eu passava pela compulsão, vomitava comida, e aí depois eu tava me sentindo pior, porque o problema ainda existia, e aí agora meu rosto tava doendo, meu estômago tava doendo, eu tava me sentindo um lixo, e aí eu lembro que essa foi a primeira vez que eu tive força, assim, chegou o hambúrguer em casa, assim, e eu olhei pra ele e eu lembro que tudo isso veio, tipo, eu vou comer isso agora, e aí depois não vai resolver nada, não tem nada a ver esse hambúrguer que tá acontecendo comigo. E eu lembro que passou a vontade na hora. E foi muito louco, porque eu lembro que eu marquei uma sessão no outro dia com o meu analista só pra falar disso. Pra falar, cara, eu pedi um hambúrguer pra ter uma compulsão, eu olhei pra aquele hambúrguer e falei, filho, você não vai resolver meu problema. E aí passou a vontade. Então isso pra mim ficou muito como uma imagem do que é a compulsão. Porque a partir do momento que eu vi que ele não ia resolver minha tristeza, não ia resolver meu problema, e aquilo já tava se internalizando, lembrando, gente, que eu não falei isso do nada, de um dia pro outro, assim. Eu já vinha num processo de 2 anos de análise e já vinha algumas recaídas prestando atenção no que acontecia comigo depois, no que acontecia com esse sentimento depois. Então, aí a gente volta para a história que a gente queria falar hoje aqui, que é o processo. Então, assim, não foi de um dia pro outro que eu consegui, olhei pra ele e falei, você não vai resolver meu problema. Sim. Eu tava há anos já conversando sobre esses problemas, semanalmente, entendendo quais eram esses problemas, entendendo por que eu me sentia daquele jeito, e aí você sabe que tem outra saída. Então, é um processo lento. E aí é isso mais ou menos que a gente queria passar aqui hoje. Esse é um ponto importante. As pessoas sempre perguntam assim, quando que eu devo procurar então um psicólogo quando eu percebo que a minha relação com a comida, ou a relação com o meu corpo não está bem? A partir do momento em que você começa a perceber que a sua paz ela fica alterada, seja por causa do corpo, seja por causa da comida, de que você pensa muito no que você vai comer ou no que você comeu, ou na forma que seu corpo está, no peso que você está, alguma coisa, a priori a gente já pode dizer que não está muito bem. Então, na dúvida, no mínimo, faça uma entrevista com um psicólogo, procure um profissional. Se você tem dúvida,
se você está precisando de ajuda ou não. Às vezes é muito difícil reconhecer que a gente está precisando de ajuda, né? É o primeiro passo, É o primeiro passo. Por isso que a gente sempre faz muita questão de frisar. Procure um profissional da área de saúde, procure um psicólogo. Tem dificuldades com relação à comida também, é importante procurar um nutricionista, porque é ele que vai te dar a possibilidade de parar com esses alimentos proibitivos, né? Ele vai te ensinar como comer melhor, escolhas melhores, e também de entender que as escolhas por alimentos que não são tão bons também fazem parte do processo. Exatamente. Isso é importante, né? Não, senão a gente entra na lista dos bons alimentos e dos maus alimentos. A gente tem alimentos, a gente só escolhe a frequência com a qual a gente come. Eu vou aproveitar que você falou isso e vou contar uma outra coisa que aconteceu essa semana, que foi muito louca. Eu gosto muito de doce, né? Sempre gostei. E a minha vida inteira tive uma relação muito descontrolada com eles, porque, né? Nunca podia, então sempre queria. E aí, eu já contei, acho também uma vez, que quando eu parei de restringir, que eu tomei a decisão, falei, gente, eu não vou mais proibir esses alimentos que eu gosto, eu tive uns meses de descontrole. Isso foi o ano passado, na segunda metade do ano passado. Então eu passei alguns meses, assim, sei lá, 2, 3 meses comendo chocolate quase todo dia, assim. E aí depois me explicaram que isso é um processo normal, então assim, para o pessoal que está começando a deixar a restrição agora, é um processo que realmente acontece quando você sai de muito tempo, de uma vida de restrição, ou de um período muito longo, de uma dieta restritiva, pode acontecer de você ter esse descontrole. E o melhor jeito de você lidar com isso é você ficar tranquila com isso, e entender que faz parte do processo. Ou pelo menos não se julgar, não se colocar um peso de uma bigorna de 200 quilos na cabeça de eu sou. O que eu ia falar é que essa semana meu namorado me ofereceu, meu namorado é argentino, e aí então a gente sempre tem alfajor em casa, doce de leite, ai, tudo que delícia. Ai, meu Deus do céu, Buenos Aires não sai da sua cintura. Mas essa semana ele me ofereceu um alfajor, e aí eu falei, eu olhei pro alfajor e falei, não tô com vontade. Eu falei, não, obrigada, amor. Dele olhou assim, daqui a pouco ele ofereceu de novo, você não quer mesmo? Não quero, obrigada. Ele falou, nossa. Aí eu falei, olhei pra cara dele e falei, nossa, é verdade, né? Nossa. Porque não é uma coisa comum, mas você vai vendo como isso vai acontecendo naturalmente. Um ano atrás eu jamais negaria por obrigação, porque eu não queria engordar, ou eu aceitaria, já era automático pra mim comer um chocolate. Então, hoje, um ano depois que eu comecei esse processo de parar de restringir, eu já consigo saber que eu não quero chocolate. Sabe? E é muito louco, assim, porque eu fico muito impressionada quando eu conto isso, porque é muito louco mesmo, gente. Eu passei 16 anos da minha vida vomitando comida quase diariamente. Nos últimos 2 anos foi se passando pra uma vez a cada mês, sei lá, mas nunca teve esse momento de eu olhar para o chocolate e falar, eu não tenho vontade. Isso é uma coisa que aconteceu depois de um ano de escutar o meu corpo. E nesse processo de escutar o meu corpo, eu tive altos e baixos. Então, assim, esse ano, por exemplo, teve épocas que eu tava muito estressada e que eu esquecia de comer. Então eu passava, assim, o dia inteiro com 2 refeições. E aí é uma coisa que você vai vendo que você tem que ir indo aos poucos. Aí quando eu percebi que eu tava esquecendo de comer por causa das obrigações, eu falei, agora então eu preciso me organizar um pouco melhor pra não ficar sem comer. Mas é uma coisa que você vai passinho a passinho, né? Você vai entendendo o que tá acontecendo, aí você vê que aconteceu de um jeito, você fala, agora vamos regular para não ir muito para um extremo nem para o outro, mas é um processo demorado. Você sabe uma coisa que eu acho que é importante de frisar? Quando a gente fala tanto de um transtorno alimentar já instalado, bulimia, bulimia nervosa, anorexia nervosa, compulsão alimentar, ortorexia, ou quando a gente fala só de um comer transtornado, ou seja, onde o comer já não tem a naturalidade que deveria ter, então seria algo que não é um quadro psiquiátrico ainda, como os transtornos, mas não há uma naturalidade no comer quando a gente fala do comer transtornado. Tanto nessas duas pontas, o que a gente tem? A naturalidade e o quanto a comida deveria simplesmente te nutrir, trazer prazer e ocupar o espaço dela, além do trabalho, além do prazer, além dos amigos, além do namorado, além dos filhos, além da vida, né? Então, isso tudo fica em segundo plano, terceiro, quarto plano, e a comida, a preocupação com o corpo ganha o primeiro plano. Então, aí a gente tem um problema já sendo detectado, vamos dizer assim.
há uma necessidade de reaprender, e para algumas pessoas de aprender, porque nunca aprenderam, a comer. Não é só o comer, pessoal, no sentido de alimentar o corpo. É desde de uma alimentação que você percebe fome, que você volta a perceber o que é saciedade, você volta a perceber quando é vontade de comer, quando é simplesmente comer a mais porque está gostoso, porque isso também faz parte da nossa alimentação. Os animais, por exemplo, eles não comem porque está gostoso, eles comem para nutrir o corpo. Essa subjetividade somos nós que temos, e ela faz parte da alimentação, e a gente não pode achar que ela não acontece ou que ela é errada. Então, aprender a ter uma relação melhor com a comida, com os alimentos, com o seu próprio corpo, é um aprendizado, e como todo aprendizado requer tempo, requer experimentar, experienciar, prática. Existem momentos de altos, baixos, maiores dificuldades, menores dificuldades. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Tem pacientes que têm muita dificuldade na aceitação de alimentos que até então para elas ou para eles eram proibitivos. Tem outros pacientes que aceitam melhor esses alimentos, mas têm muita dificuldade com a quantidade ou a frequência que devem comer. Então, tem mais diferente, né, de um para o outro. Como é muito diferente de pessoa para pessoa. Então, uma coisa que eu acho que é importantíssimo que vocês tenham em vista é reaprender e aprender a comer sem esse peso tão grande. E esse peso, ele não está só na comida, ele também está nessa relação com o corpo. Uma das perguntas mais frequentes que eu recebo: então tá bom, eu vou parar de fazer dieta, mas eu vou engordar. E eu sempre costumo dizer que assim, para todo aprendizado a gente tem do 8 ao 80. Então, um exemplo, num caso de compulsão alimentar, a pessoa comia tudo de uma maneira que não era bacana. Ela passa a aprender que a comida faz parte, de que não adianta se restringir. Ela vai para o outro polo, para depois a gente conseguir trazer isso um pouco mais ao centro. E o equilíbrio, as pessoas têm uma ideia de que equilíbrio é algo estancado. E não é, equilíbrio é isso aqui, ele tem uma movimentação natural. A gente tem dias de altos e baixos. É muito legal, porque você fala e eu vou lembrando os exemplos, né? Assim, que aconteceu esse fim de semana também. Por exemplo, eu já não como doce todos os dias, né? Você escolhe, às vezes eu tenho vontade, às vezes eu como uma fruta, adoro fruta, então eu troco muito, assim, quando eu tô muito doceira, que eu vejo, tipo, TPM, assim, aí eu já compro um monte de fruta doce, temoia, sei lá, e deixo lá que eu gosto e troco. Mas, por exemplo, esse fim de semana eu fui num aniversário de criança, no sábado, e aí tinha aqueles brigadeirinhos, assim, de colher, maravilhoso, meu Deus do céu. Aí eu comi, comi no momento, além do que eu achava que eu deveria. Comi, sei lá, uns 4 negocinhos, e pensei, e aí levei pra casa, porque a minha amiga separou pra todo mundo e tal. Aí cheguei em casa e comi mais um. Aí no outro dia, quando eu fui jantar, depois de jantar, eu pensei, será que eu pego outro brigadeirinho no domingo? Aí eu pensei, falei, gente, já comi bastante ontem, né? Vou maneirar, não vou comer hoje. Então é meio que isso, assim, porque não é uma coisa de, nossa, eu comi ontem, eu vou engordar, então hoje eu tô proibida. Não é. É aí que entra se você tá pensando na sua saúde ou se você tá se proibindo por medo. Eu realmente, naquele momento, a minha proibição comigo mesma, que foi, não vou comer um brigadeiro, vou comer uma temoia, foi, ontem eu já comi vários, não vou comer hoje, vou regular isso daqui. Porque às vezes, essa coisa, gente, do dia do lixo, né, de você ter um dia pra comer, pode te levar justamente pra um descontrole de querer comer tudo naquele dia. De querer, sabe? Se você falar pra você mesmo que você pode comer 1, 2 durante a semana, e mesmo que você pule um dia e coma no outro, aquilo vai ficando pra você, na sua cabeça, você não vai mais sonhar com a comida, porque aí eu acho que a gente vê, né, Van, o quanto que isso fica internalizado, porque eu sonhava com compulsão, eu sonhava com a comida, sonhava que eu tava tendo compulsão e daí tava procurando lugar pra vomitar depois, acordava no meio da noite com vontade de comer coisa e comia no meio da noite. E faz 1 ano que nada disso acontece mais. Eu não sonho com comida, eu não acordo pra comer de madrugada. E eu achava que eu tava totalmente no controle. Então, assim, a gente acha que a gente tá no controle, mas na verdade o nosso inconsciente, ele tá ali atrás, trabalhando e fazendo isso, criando esses momentos de piloto automático, que quando tinha um episódio de compulsão,
era quase como se eu não lembrasse depois. Assim, eu chegava a comer, pegar um pacote que, assim, já acabou, acabei de comer o pacote, pegava ele de novo e não tinha mais nada. E pensava, gente, eu nunca vi esse pacote acabar. Então não é uma coisa consciente. E é isso que a gente precisa entender, que quando a gente tá falando, eu não vou comer açúcar durante 2 meses, tudo bem, não é que a gente tá falando que você tem que comer açúcar. O açúcar não é uma coisa incrível, maravilhosa pro corpo, mas o seu inconsciente, ele tá ali atrás, ele sabe que você gosta do açúcar. E tem uma coisa que eu acho que é importante a gente levar em conta, que é uma pergunta constante. Por exemplo, como é que são esses desafios, valem a pena e tudo mais? A resposta que eu sempre dou é assim, depende. Existem pessoas que conseguem comer com naturalidade porque a comida nunca foi uma questão para elas. Então, assim, comer um prato, um exemplo, um prato de macarrão hoje, amanhã comer um brigadeiro, depois passar 15 dias sem comer nada de açúcar, por exemplo, é natural. É natural. Ela não precisa pensar para deixar 15 dias de comer açúcar. Às vezes algumas pessoas, é uma minoria, essas pessoas, infelizmente, se dão conta depois de 15 dias que ficaram 15 dias sem comer açúcar. Mas porque nem lembraram dele. Porque nem lembraram, foi algo natural. Essas pessoas que eu tô citando são aquelas que têm uma relação com a comida bacana, que talvez tenham outras dificuldades, porque todo mundo tem, mas com a comida especificamente, isso não é questão. Qual é o problema? Para aquelas pessoas em que a comida é uma questão, entrar nesses desafios, 15 dias sem açúcar ou qualquer outro alimento, qualquer desafio que exista uma restrição, existe um risco, vamos lá, não é um fator determinante, mas existe um risco muito maior de algo que na alimentação, que talvez fosse normal, tranquilo, ou nunca tenha sido uma questão, se torne a partir daí. Eu já tive muitos relatos de pacientes que assim, eu nunca fiz dieta, mas aí na academia resolveram fazer 30 dias de uma alimentação X. Todo mundo junto. Todo mundo junto. A partir daí eu percebi que a restrição começou a me causar outros problemas. Então assim, a gente nunca vai poder falar de uma forma determinante. Isso sempre acontece. Mas existe um risco muito maior e outra. Às vezes algo que de alguma maneira estava um pouco mais adormecido ali dentro de você aparece naquele momento. Então por isso que falar sobre alimentação, falar sobre a relação com a comida, falar de desafios, falar de dieta, de restrições, até publicamente, nas mídias, nas revistas, é sempre algo muito, muito, muito delicado. Porque você não sabe quem está lendo, quem está escutando. E às vezes aquilo pode gatilhar naquela pessoa algo que não é bacana. É claro que a gente não consegue dar conta de falar de uma forma que não possa minimamente trazer um desconforto a alguém. A gente não tem essa capacidade. Mas tenham cuidado com esses desafios. Tenham cuidado. Eu sempre brinco que assim... E é uma brincadeira séria, que não há desafio melhor do que você se permitir comer tendo paz e comendo de uma forma em que você perceba o alimento e julgue menos o seu corpo. Para mim esse é o desafio perfeito. Você alia esses 3 pontos, que são 3 pontos super difíceis inclusive, mas que você passa a ter uma atenção muito mais nos benefícios que você pode ter de comer de uma forma que o alimento ele não seja proibido, que ele não seja um problema, que ele não seja restritivo, de que o olhar sobre o seu corpo ele seja mais generoso, ele seja mais complacente, sem só olhar os defeitos. Para pensar, gente, todo mundo tem defeito, não tem como. A gente não tem nem simetria no corpo, o nosso lado direito não é igual ao lado esquerdo, né? Então, assim, você nem simetria a gente tem. O que é um defeito, né, Ana? Porque acho que é isso, antes da gente falar que a gente tem defeito, a gente precisa começar a entender por que isso é considerado um defeito. De onde veio isso? Quando foi que começou a ser considerado um defeito? Né? E por que é um defeito para só uma parte da população, digamos, né? Porque é o que a gente sempre fala. Se eu pego meu namorado lá, por exemplo, ele pode sair tudo mulambento, ele pode ter pancinha, ele pode não sei o que lá, que ninguém vai falar pra ele que ele é um desleixado. Sim. Isso é muito difícil de acontecer, que é o que acontece muito comigo no perfil. O pessoal vê uma foto aí da pancinha e fala, você é uma desleixada.
Um homem não escuta isso. Isso são coisas que a gente tem que pensar. Por que acontece assim? Isso foi construído em algum momento. A gente, né? Assim como nós somos produtos de tudo que aconteceu na nossa vida, tudo que aconteceu na nossa infância, o jeito que a gente foi tratado, o jeito, né? Se a gente foi respeitado ou não foi, as relações que a gente teve, tudo que a gente é hoje, que a gente vive hoje, sente hoje, é produto de tudo que aconteceu com a gente. Da mesma forma, o momento histórico que a gente vive hoje é produto de muito tempo de história e de outras coisas que foram sendo construídas. Então, assim, por isso que eu gosto muito também de falar da questão social. A gente tá vendo agora uma mudança a nível midiático do discurso, por exemplo, né? Do seu corpo, aceite seu corpo. Por quê? Porque já não cabe mais esse tipo de coisa de que você precisa ser assim sarada para ser uma pessoa que vale a pena. Então vocês começam, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que vai começar a mudar o discurso da mídia, porque é o que convém para eles agora, é o que convém, quem não entrar nesse jogo agora vai começar a ser apontado, né? Então, essa coisa do processo todo, né? Só voltando, que eu lembrei, porque a gente sempre, né, vai falando e de repente acabou. Só pra não esquecer de falar, o pessoal me pergunta muito, mas como eu vou fazer a terapia? Eu não tenho dinheiro, sei lá. Então, pessoal, existem caminhos para você fazer terapia, fazer um tratamento psicológico sem precisar pagar se você não tiver condições. Você pode procurar faculdades, né, universidades que tenham um curso de psicologia, porque elas oferecem o atendimento gratuito sempre, né, Van? É obrigatoriedade no curso de psicologia, os alunos do 5º ano, ou seja, do último ano de formação, eles são obrigados a atender, e aí eles atendem nas clínicas psicológicas das faculdades, tanto das públicas quanto das particulares, gratuitamente. Então, se você não tem condições, procure a faculdade dentro da sua cidade, do seu estado, que tem o curso de psicologia, porque ele vai ter a clínica psicológica para atendimento. Vá e se informe. Normalmente você faz um cadastro, tem uma fila de espera, obviamente, porque às vezes a demanda é maior, dependendo da localidade, se tem mais faculdades, menos faculdades. Procure. A gente tem outros canais aqui também, então a gente tem o Genta, a gente tem o CEPAM, tem o SEDES, também faz atendimento. O SEDES também? Também faz atendimento. Qual mais? Gente, o Genta é muito legal, isso. procurem. O Genta é Brasil, né? Brasil. Genta é GENTA, que é um grupo que presta atendimentos sociais. E o CEPAM, que é com CEPPAN, é só São Paulo capital. Que são clínicas são grupos de atendimento de transtornos alimentares, né, Luan? Mas se você talvez não tiver um transtorno alimentar propriamente dito, não chega a ter compulsão, você tem uma questão com o seu corpo, por exemplo, né? Que muita gente me escreve e fala isso, eu não tenho compulsão, não tenho bulimia, não tenho nada mais, eu odeio meu corpo, eu me odeio, eu me acho um lixo. Pessoal, por favor, procurem ajuda, isso tem jeito. Enfim, de novo contando, eu tava numa fase da minha vida que eu tava exatamente assim, eu tava desempregada, eu tava bebendo pra esquecer dos meus problemas, eu tava me sentindo que eu não tinha nenhum futuro, que não tinha perspectiva, que eu não tinha nada pra oferecer pro mundo, que eu não, sei lá, até, sabe, chegou uma época que eu tava até com vergonha de procurar trabalho nessa época, por exemplo, porque eu achava que eu não tinha nada pra oferecer, pra trabalhar. Olha que loucura, eu já tinha feito muita coisa, mas a gente chega às vezes com a depressão num nível que parece que realmente não tem mais nada, que a gente tá num buraco escuro e acabou tudo. Não é assim, isso tem saída, mas a gente tem que investigar, tem que se conhecer, você tem que saber o que você tem na sua vida, o que você pode ter, o que você pode vir a fazer, quais são os seus sonhos, você já se perguntou isso? Quais são as coisas que você pretende pra sua vida, que você tem vontade a longo prazo? Bota numa listinha aí, faz uma lista das coisas que você quer fazer, que você tem vontade, cursos, sei lá, hobbies. Só não desiste desse processo de entender quem é você, porque ele é o fundamental para conseguir sair de qualquer tipo de vício. Queria responder uma pergunta aqui.
eu só não li o nome da pessoa, desculpa, que falou assim, mas já procurei urgente, o Angolim tá lotada a fila. A Angolim Infelizmente, tem muita gente que procura. Uma outra dica que eu posso dar para vocês, nas universidades de psicologia, então os alunos do 5º ano atendem e os alunos recém-formados, normalmente do ano anterior, se cadastram nas clínicas e atendem a preços mais acessíveis. Então, por exemplo, quando eu me formei há 18 anos atrás, eu me cadastrei na clínica da faculdade que eu fiz e atendia pacientes que a clínica não dava conta com um valor menor do que o valor de mercado, vamos dizer assim. Uma outra pergunta que fizeram, qual é o valor de uma consulta? Isso depende do profissional, muito, depende do estado, tem muitas coisas, tem muitas variáveis. Se e tem muitos profissionais que negociam, não tem? Sim, tem muito... isso é uma outra coisa importante. Procure um profissional, claro, cada profissional cobra um valor que na verdade é regido inclusive pelo Conselho de Psicologia. Se você entrar no site do Conselho de Psicologia, tem lá tabela de honorários. E aí você vai ver o valor mínimo e o valor máximo que é sugerido pelo conselho, tá? Claro que cada profissional tem o direito de escolher o valor com o qual ele trabalha, porém, é muito importante também que o paciente muitas vezes diga, olha, o valor da sua consulta é X, mas eu consigo Y, será que a gente pode conversar a respeito? A maioria dos profissionais são mais flexíveis, ou seja, você também tem que demonstrar o seu desejo, a sua vontade. Vou contar de novo até meu caso, porque quando eu comecei, pessoal, né, como eu falei, eu estava desempregada e eu conversei isso com o meu analista e ele baixou o preço assim para menos da metade, porque eu tava muito desesperada, ele viu que eu tava querendo muito, que eu tava precisando muito e eu falei para ele, eu tô desempregada, eu não tenho como pagar agora. E ele baixou o valor para menos da metade. E depois, quando eu consegui o trabalho, me fui me recuperando, a gente foi pro valor que é o valor dele. Mas é uma coisa muito comum, assim, pessoal. Isso é uma coisa flexível, não tenham medo de perguntar, de ir atrás, de tentar saber se é possível, pelo menos. Uma outra pergunta que fizeram e que sempre fazem com relação a profissionais para o atendimento, no caso psicólogos ou até nutricionistas, que sejam especializados em transtornos alimentares. E tanto a Miriam quanto eu, a gente sempre dá a mesma resposta, depende. Né? Por quê? Não quer dizer que um profissional que não seja especialista em transtorno alimentar, ele não possa levar uma boa análise adiante. Ao mesmo tempo, a gente também sabe que alguns profissionais que têm especialidade na área, às vezes têm mais facilidade de detectar, para entender a situação e a circunstância e até para detectar alguns transtornos. Então, assim, não é uma resposta estancada, só procure profissionais com especialização em transtorno alimentar ou nunca procurem profissionais. A gente entra de novo naquela questão de que há uma individualidade. Conheço profissionais que não são especializados na área e que atendem muito bem, como tem profissionais, como em qualquer outra profissão, que tem especialização e tudo mais, mas às vezes não tem um time. Então, uma coisa que é muito importante, você precisa ter empatia e confiança no profissional que está te atendendo. É sempre o que eu falo pra eles nos stories, né? Outra coisa, não gostou do primeiro profissional, procure o segundo, o terceiro, o quarto, procure por indicações. Não só indicação de amigos, não, mas assim, de pessoas conhecidas, claro, de amigos também, mas assim, não quer dizer que a gente acerta às vezes na primeira, né? Eu tenho pacientes que às vezes chegam até mim que já passaram por 2, 3 profissionais. Tem pacientes que às vezes nunca passaram por um processo de terapia, então isso é tão individual, mas a questão é justamente essa. A gente não pode falar que existe uma forma estancada de procurar, porque não existe. E outra coisa também que é importante falar é que uma coisa que eu demorei pra entender na terapia, porque eu achava que eu ia sentar lá e que o terapeuta ia resolver minha vida. Só que, pessoal, a maior parte do trabalho realmente é nossa. Então, assim, se você não conseguir se abrir, se você não conseguir contar o que você está sentindo, se você não conseguir ser honesto, ser sincero com o profissional, ele não pode fazer nada. Então, assim, o primeiro passo é você sentar na cadeirinha lá e contar tudo. Tudo que você achar que te dá, mesmo que te dá vergonha, ou que te dá medo, que te dá tudo que você achar que você pode ser julgada, porque é aquela pessoa que tá lá preparada pra não julgar, ela tá lá preparada pra entender todos os mecanismos mentais possíveis, né, Van? E não é uma pessoa que vai te julgar. Então,
se você não falar a verdade, porque eu falo isso porque a gente recebe muita mensagem no grupo, né? Às vezes eu também no Instagram, de pessoas me falando, eu faço terapia há muito tempo, mas nunca falei do meu transtorno alimentar. Pessoal, não adianta. Se você não começar a falar e revirar, não vai ter como você tratar. Ele é uma ferramenta, o profissional que tá ali, ele é uma ferramenta para te ajudar, para te orientar, mas se você esconder coisas, realmente não vai ter efeito nenhum. Existe uma responsabilidade de cada paciente no sentido de você que leva o seu processo, né? O profissional, o psicólogo no caso, um psicanalista, ele é um instrumento para te ajudar nesse percurso, mas ele é um percurso que ele é muito individual, às vezes ele é até um pouco solitário, né? Então, é ter ali no profissional a ideia de que há uma colaboração, mas você é a parte atuante do seu processo. Ter compaixão consigo próprio, no sentido de saber que vão ter dias melhores, dias mais difíceis. Nem toda vez você vai sair da terapia ou da análise feliz. Às vezes você vai ter a sensação que você saiu pior do que entrou. E isso também faz parte. É importantíssimo, né? Inclusive. Significa que você mexeu em coisas que precisam ser mexidas. Né? Estar angustiado, eu sempre brinco que assim, se algum paciente meu começa a me dizer que sai sempre muito aliviado da sessão, eu começo a ficar meio preocupada sobre a minha atuação, porque tem alguma coisa ali que não tá muito bacana. Porque faz parte do trabalho também. Você ir mexendo nesses pontos que são os mais difíceis, que são os mais angustiantes, porque a gente só consegue sair desse estado quando a gente mexe na angústia. E mexer com a angústia é difícil, né? Precisa do corpo, né? Tem um envolvimento. Eu queria até aproveitar isso para falar uma outra coisa também, que é, muita gente fala, eu já troquei 1 milhão de vezes, mas... Ou então fala que o terapeuta fala tudo ao contrário do que ele quer ouvir, por exemplo. Gente, se o terapeuta... Assim, a gente... Sempre quando alguém fala pra gente, sei lá, a gente chega com certezas prontas, essa pessoa quebra a nossa certeza, a gente acaba ficando meio com raiva, né? Eu passei por momentos de raiva com o meu terapeuta, já contei isso pra ele. Faz parte. Exatamente, que eu chegava assim, não... Agora tá tudo certo. Agora eu vou fazer yoga, eu vou fazer não sei o que, o projeto social, não sei o que, tá tudo assim, é só continuar assim. E aí ele falava assim, mas aí se você não conseguir, como assim se eu não conseguir? Como assim? Você tá falando pra mim que eu não vou conseguir? Eu venho aqui cheia da boa vontade, você tá falando que eu não vou conseguir? Então, as meninas me escrevem muito falando isso, falando, mas sei lá, ele parece que tá sempre contra. Pessoal, é bom que o terapeuta quebre as suas certezas. Porque se ele tá fazendo isso, é porque ele tá vendo que você tá, de novo, mascarando as coisas ali com uma situação que não vai se manter, que não é sustentável. Então, não tenha raiva do terapeuta se você chegar com certezas e ele falar que não é bem por aí. Porque é exatamente o trabalho dele. É justamente ter essa ideia de que para mexer nesses comportamentos que muitas vezes estão instaurados aí há anos, e a sua forma de ser, de se colocar... vai tirar um pouco da tua certeza e do seu... um pouco não, né? Muito. Ou toda a sua certeza e todo o seu controle, para que esse seja também um caminho de você conseguir seguir. Uma outra coisa que nós tínhamos até conversado antes da live começar, tem muita gente que manda pergunta dizendo assim, poxa, eu comecei meu tratamento, mas eu vejo o quanto que tá difícil, que às vezes até eu tô piorando. Isso também faz parte. A partir do momento que a gente passa a mexer com toda a angústia, que a gente passa a mexer com o teu comportamento com relação à comida, é natural e é muito comum que isso aconteça, às vezes há uma piora e é necessário ter essa noção de que assim, calma, uma coisa de cada vez, a gente não consegue resolver tudo de uma vez só, né? Tem pontos que são mais fáceis de serem tocados, tem outros pontos que são um pouco mais difíceis, mas que tá tudo bem, né? Eu acho que ter essa noção de mudança requer investimento, tempo, momentos de acerto, momentos de erro. Isso não quer dizer que você está regredindo, mas quer dizer que você, às vezes, você está indo num processo, está indo tudo bem, mas acontece alguma coisa na sua vida, no trabalho, com a família, bom, seja o que for, e isso desestabiliza um pouco mais. E como é um aprendizado recente, por exemplo, de não recorrer à comida, dando um exemplo da compulsão alimentar, você vai precisar aprender uma nova forma
de se colocar à frente aos problemas, de lidar com aquilo. Então, você vai sentir essa oscilação, às vezes você vai ter uma sensação de que você saiu do controle ou de que você perdeu todo o seu tratamento até ali. Calma, faz parte. Toda vez que a gente aprende algo novo, a gente tem que lembrar que isso demora um tempo para ser instaurado, para ficar bem sedimentado. Quando você começa a perceber que a comida não é a única resposta, por exemplo, você começa a ver que você pode se angustiar, que você pode chorar. Quantas pacientes eu recebo que nunca choraram? Isso. Nunca choraram, sempre recorreram à comida. Isso. Nossa, isso é muito forte. Eu lembro... Opa, desculpa. Eu lembro de ter sessões com o meu terapeuta só pra falar de como lidar com a tristeza. Porque depois desse dia do hambúrguer aí, que eu comecei a perceber que realmente a comida não tava fazendo sentido mais, não tava resolvendo, aí chegava a tristeza e eu ficava muito brava. Eu falava, o que eu faço agora? Agora que eu não posso comer, agora que eu não posso beber, agora que nada disso mais tem sentido, comprar não ajuda. O que eu faço com isso? E é muito difícil a gente aprender a lidar com esses sentimentos quando a vida inteira falaram pra enfiar a chupeta na nossa boca, e eu, não, fica quieta aí, fica aí com o videogame, ou fica aí com a comida. A gente não aprende, a maioria de nós não aprende a lidar com sentimentos que são incômodos desde criança. Então, a gente tem que aprender a ficar triste, aprender a chorar, aprender a sentir raiva. Não é ruim sentir essas coisas. E que tá tudo bem, porque faz parte. É mais um dos sentimentos humanos, além dos outros. Que hoje em dia ficam escondidos porque nas redes sociais parece que todo mundo é só feliz. Então parece que ninguém fica... Exatamente, ninguém fica triste, ninguém fica com raiva, mas gente, isso é normal. E se a gente não aprender a lidar com esse tipo de sentimento, acontece exatamente isso. A gente vai acabar dando um jeito de afogar esse sentimento em alguma coisa e nunca vai ser uma coisa saudável, porque acaba sempre virando uma obsessão. Sim. Uma outra pergunta que fizeram, qual tipo de terapia procurar dentro da psicologia? Vamos lá. Dentro da psicologia a gente tem diversas linhas. Então a gente tem as psicoterapias, nós temos os psicoterapeutas, nós temos os psicanalistas. Dentro das psicoterapias nós temos um monte de enraizamentos. Dentro da psicanálise a gente tem vários. É muito partidário dizer qual é o melhor, porque depende muito de com qual, às vezes o próprio, já começa pela escolha do próprio profissional. O que eu posso dizer pra vocês? É claro que se vocês perguntarem, Vanessa, pra você, eu posso dizer que pra mim, Vanessa, como profissional, qual fez mais sentido? Porém, pra mim, como profissional, eu já atendi pacientes em que vem, às vezes, de outros profissionais que, poxa, fazer uma linha X, Y, prefiro agora, preferia antes. Tudo bem. Qual é a melhor linha? Aquela que funciona. Exatamente. Aquela que você se sentir à vontade, sentir que você tem sentido aquilo. Não adianta querer ser partidário, é psicanálise, é terapia comportamental. É aquela que funciona pra você. E você só vai descobrir tentando. Eu conto sempre, Ivan, que eu passei por mais ou menos 7 profissionais dos 16 anos até hoje. E eu sempre fiz comportamental. E a comportamental pra mim era uma coisa que não tinha sentido, porque não ia fundo. A análise pra mim foi mais fundo nas minhas questões de infância, de família, sei lá. E pra mim foi muito mais transformadora a análise. Porém, já recebi muita mensagem me falando, eu fiz análise e não gostei, e pra mim a comportamental foi muito melhor. Então, pessoal, é isso aí. Individualidade é isso. É o que a avó falou, indicação. Conhecer o profissional, ver se você se é legal, vocês conseguem trocar ideia, você se sente confortável, se sente à vontade. Sim. Essa é a chave da psicoterapia, na verdade. É você e a sua relação com o terapeuta. Se você não se sente confortável, se você não se sente seguro e não vai conseguir falar, fica com vergonha de falar, ou ela te deixa inseguro de alguma forma, esse é seu termômetro, porque não existe, na verdade, uma que seja melhor do que a outra, ou mais indicada. Sim. Fizeram uma pergunta agora há pouco que passou, mas às vezes nem todo profissional sabe trabalhar com transtorno alimentar. Bom, a gente também não tem um engenheiro que saiba fazer todo tipo de construção. Então, assim, há profissionais que têm um trato melhor, há profissionais que têm um pouco mais de dificuldade. Não dá pra gente dizer assim, já respondi isso antes, vou responder de novo. Existe um profissional, uma linha que é a melhor. Não existe.
Já vi colegas que não têm especialização em transtorno alimentar e que trabalham muito bem. No meu caso, meu analista não, gente, ó, meu analista não é especialista em transtorno alimentar, não é. E ele me ajudou a tratar um transtorno alimentar porque a gente foi em todas as questões base do meu transtorno. Que era toda a minha questão da minha infância, da cobrança, da perfeição, que era uma questão de familiar e tal, da minha cobrança comigo. E aí isso me ajudou a entender tudo e o tratamento, né, a cura, entre aspas, né, porque, né, um ano de compulsão eu já tô começando a falar cura já, veio como consequência de resolver todas essas questões que não eram diretamente ligadas. Sim, então esses são pontos importantes e assim, vá sempre avaliando e reavaliando como é que está o seu processo, né, ter essa crítica sobre... uma moça escreveu agora há pouco, entrei no meu processo e saí pior do que comecei meu processo de terapia e saí pior do que entrei. Às vezes a piora também faz parte desse percurso. Às vezes a piora é uma melhora, na verdade. Às vezes a piora é uma melhora. Então, assim, depende. Vamos lembrar, quando a gente fala de transtornos, vale a pena lembrar, quando a gente fala de transtornos alimentares, a gente nunca vai poder pensar num atendimento único, a gente vai pensar numa equipe multidisciplinar. É importante que você tenha o psicólogo, mas também é importante que seja introduzido o nutricionista, porque precisa ter uma relação, entender melhor sobre os alimentos e sobre as escolhas. Em alguns casos, a gente precisa do auxílio do psiquiatra, em alguns casos é necessária a medicação. Quem faz essa primeira avaliação? O psicólogo que está atendendo o caso encaminha ao psiquiatra que reavalia junto. Então, quando a gente trabalha em equipe, o trabalho é sempre melhor porque a gente consegue abarcar todas as questões. Muitas vezes, alguns pacientes procuram primeiro o nutricionista, que encaminha para o psicólogo, às vezes procuram primeiro o psicólogo e encaminha para o nutricionista, às vezes primeiro o psiquiatra que encaminha para o psicólogo. Não interessa por qual lado foi, o importante é que, em muitos casos, a gente precisa do atendimento multidisciplinar. O que eu posso dizer da minha experiência, eu hoje não atendo se eu não tiver um nutricionista junto, quem tem transtorno alimentar. Tem que aprender como ter uma relação onde os alimentos não sejam proibitivos. Uma relação prática com a comida, porque isso também vai ajudar nessas questões que são subjetivas com a comida. Então, hoje, para mim, eu posso dizer que no meu trabalho, no meu consultório, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Não tem um Trabalhar em conjunto. Trabalhar em conjunto. Como que tá nosso tempo? Como é que tá nosso tempo? 8 minutos. Temos 8 minutos. O que faremos? Abriremos para perguntas? Ou eu só queria comentar essa questão da piora, que é uma coisa que aconteceu muito comigo. Assim, sabe aquela frase, ignorância é alegria? Quando a gente não tem noção dos problemas, a gente, talvez, antes da gente começar o processo de terapia, a gente sabe que tem alguma coisa errada, mas a gente não sabe exatamente o que. A gente sabe o que a gente sente. Então, muitas vezes, quando a gente entra no processo, logo no começo, você começa a ter noção do tamanho do problema. Às vezes você começa a mexer ali e aí você entende que, nossa, desde quando você era criança isso começou e que tem a ver com a sua mãe, que tem a ver com seu pai, sua tia, seu namorado. Às vezes você descobre que o problema tá na sua família, dentro da sua casa. E aí você descobre o problema. Então, isso com certeza, naquele momento, vai parecer uma piora. Mas tentem não encarar dessa forma. É isso que a gente estava falando, desse um dia de cada vez. Os problemas vão sendo resolvidos um após o outro. Não adianta querer resolver todos de uma vez, não é assim que acontece. Então, se parecer que tá pior, calma. Não é que tá pior, é só porque você está sabendo mais, está pensando mais e entendendo a dimensão do problema. Às vezes, eu falo isso porque pra mim foi muito assim. Eu comecei a entender que eu teria que mudar atitudes minhas. Sabe aquela coisa de falar, mas eu sou assim. Não, eu sou assim. Eu era muito impulsiva, muito explosiva. Eu falava, não, eu sou assim. E aí eu descobri que eu não era assim. Que eu ia ter que mudar isso, porque isso estava errado, isso estava mal. E essa minha atitude, esse meu comportamento vinha de muitas outras coisas que aconteceram comigo, mas o esforço para mudar aquilo teria que ser meu. Então, esse momento é meio desesperador, que é quando você percebe que realmente você vai ter que botar a mão na massa e ir contra o seu instinto natural. Mas ninguém é de uma forma. A gente vai mudando conforme as ideias entram na nossa cabeça, conforme a gente vai sabendo mais, tendo mais informações. Então, o principal é você procurar esse processo.
de entender e colocar em prática, e aí ver o resultado e entender de novo e colocar em prática. Nem sempre você vai ter a resposta, nem sempre você vai se sentir bem, mas aos pouquinhos isso vai melhorando, é bem aos pouquinhos mesmo, pessoal. Então, o meu recado é sempre o básico, começa, procura terapia, vai, marca, procura, e a partir daí a gente vai vendo como é que desenrola. Fizeram uma pergunta aqui agora, e quando a família... Você consegue ler? Eu não vejo nada, gente, eu tô muito cega. É um ano, quanto é, Letícia? 1 ano e 7 meses de live toda semana? Eu não vejo uma palavra. Não, eu enxergo bem de longe. Tem essa também. Fizeram uma pergunta, vou tentar responder rapidinho. Quando a família não se envolve no tratamento? Bom, a gente tem o ideal e a gente tem o possível. Eu sempre gosto de explicar isso para meus pacientes. A gente tem o nível do ideal, a gente tem o possível. O ideal seria que toda a família se comprometesse com o tratamento? Com certeza. Qual é o possível? Você se comprometer com o seu tratamento e entender que essas dificuldades, elas fazem parte. Existem pessoas em que a família tem uma facilidade um pouco maior de se envolver com o tratamento. Existem algumas famílias que têm uma dificuldade muito grande de se envolver com o tratamento e muitas vezes até dificultam o tratamento, porque isso faz parte da dinâmica familiar e um pouco da doença também está aí, né? É importante para o paciente trazer para o atendimento as suas dificuldades com a família. Ele vai receber mais ferramentas do profissional que o atende, de como lidar com isso, mas a gente não consegue viver nesse mundo ideal onde tudo para que você trate o seu transtorno alimentar ou a sua dificuldade. Isso é uma coisa que eu trabalho muito com os meus pacientes. A vida tá rolando, a vida tá aí, você está no seu processo, você tem as suas dificuldades, às vezes quem está muito próximo atrapalha mais do que ajuda, e isso acontece, e tudo bem, bem. Isso não senão a gente entra também numa postura muito vitimizada de que assim, eu nunca vou conseguir porque minha família não me ajuda. Você tem na sua mão, por exemplo, o poder de começar a trazer essas informações para dentro de casa e falar isso com a sua família, não é? Por exemplo, foi uma coisa que eu comecei a falar. Sim. A minha mãe, mesmo depois de todo o meu tratamento, ela ficava ainda me cobrando com certas coisas que eu comecei a falar para ela. Mãe, não, olha, eu não tô mais nesse caminho, eu não quero mais pensar desse jeito, eu não quero mais falar desse jeito. Então, você me ajuda, por favor? Então, é uma coisa que a gente pode fazer, a gente trazer do tratamento essa mudança para dentro do nosso contexto, para ensinar também, porque é muita falta, às vezes, de informação de quem tá com a gente lá. Sim. Né? E que esse também é um dos problemas que, às vezes, a pessoa pode enfrentar e ela vai ter ferramentas para saber ultrapassar e passar por isso. Uma frase que eu sempre uso com todos os pacientes: fácil não é, mas é possível. Isso. Eu falo tanto isso que eu tatuei isso em mim. Não é fácil, mas é possível. Né? Então, ter essa visão. Aqui no Insta da Miriam tá avisando que só tem mais 1 minuto. O meu ainda não deu aviso, mas deve estar chegando próximo. Então vamos encerrar. Vamos encerrando. Primeira coisa, Miriam, obrigada. Mais uma ótima. É sempre muito bom, sempre muito bom. Pra quem não conhece meu Insta, entra lá, Tomazina_Vanessa. Aqui no meu, quem não conhece o da Miriam, que eu acho difícil, Amy Botan, com 2 Ds. Aqui também, ó, isso. 20 segundos. Um beijo. A live vai subir no YouTube, entra lá no canal Vanessa Tomazini. E vai ficar 24 horas também aqui. Pra vocês assistirem. Quem tiver perguntas, mandem no inbox, manda e-mail, que a gente puder fazer pra de alguma forma orientar vocês melhor. Estamos aqui. Beijo, boa noite, muito obrigada pra vocês. Beijão.